Paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança. Ele é pastoreado pelo pastor Georgen Silva. Me chamo irmão Salomão, está comigo o professor Isaías Nascimento. Nós vamos comentar a lição número 8. Antes da gente comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, curta o canal, curta a aula. Assim o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. Assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição que nós estamos estudando nesse trimestre, ela tem como tema, ou tema principal, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Que lição maravilhosa, né? A lição número 8, ela tem como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. O textuário que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 3, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática vai nos tratar assim, vamos dizer assim: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver os conflitos com relação ao relacionamento no meio da igreja. A leitura bíblica clássica, eu digo que é a segunda base da lição. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo número 7. Essa é a segunda base, é o que vai dar o estudo, vai dar base para o estudo propriamente dito. A introdução, ou parte da introdução, vai nos dizer que nessa lição vamos explorar a diaconia ou o diaconato bíblico, o ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. Falar sobre os diáconos no meio da igreja. Qual o serviço, qual a importância dos diáconos. Porque é uma função muito relevante na igreja. E vai nos levar para o período de Atos dos Apóstolos, no qual eles enfrentavam grandes problemas. Precisavam, assim, levantar esses irmãos aptos para o serviço na igreja. E a Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, ele enfrentava desafio, mas a busca por soluções estava em Deus. Era fundamental buscar soluções e encontrava, assim, em Deus a solução para resolver todos esses problemas. E o ministério de diaconia, ou diaconatos, não foi para estabelecer uma hierarquia, não foi criado nessa função, não. Foi para organizar o serviço social na igreja. Esse serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Todos são chamados para servir, independente da hierarquia, independente da função eclesiástica, podemos dizer assim, mas o fator primordial, o principal, fomos chamados para servir ao nosso Deus. É isso, Moisés? Com certeza, meus irmãos, é mais um prazer enorme estarmos aqui com vocês, podendo aí compartilhar os ensinamentos dessa lição tão gloriosa. Meus irmãos, como nós estamos vendo nesse primeiro trimestre, nós estamos falando sobre o nascimento da igreja primitiva, aquela igreja que surgiu no primeiro século, lá em Jerusalém, sobre, claro, a direção principal do Espírito Santo, usando os apóstolos que ficaram após a ascensão de Cristo, a ascensão de Jesus, para dar continuidade à obra missionária aqui na terra. Então surge a igreja, e com o surgimento da igreja como uma instituição, é muito normal, Salomão, que acontecesse realmente conflitos e situações que deveriam ser realmente ali solucionadas pelos apóstolos naquele momento. E uma situação que se criou, já entrando aqui nesse tópico em que vou dar agora início a ele, que iremos falar sobre a identificação
dos conflitos. Veja a identificação dos conflitos, identificar qual a origem do conflito para trazer uma melhor solução. O primeiro subtópico diz que o conflito era de natureza, de origem, realmente ali cultural. Então, meus irmãos, ali fez necessário realmente que esses conflitos fossem identificados, ok? E a melhor solução fosse tomada para realmente ali a igreja continuar seguindo em sua unidade. Então houve uma dissensão, houve uma diferença entre os gregos helenistas. Quem eram os gregos helenistas? Os gregos helenistas eram aqueles gregos que haviam migrado para outros países e aí adquirido uma nova cultura, a cultura grega. Por isso, a helenização quer dizer isso. Realmente adquirir essa cultura grega por outro povo. E aqui eram judeus que adquiriram, né? O nosso autor traz essa questão dos gregos, lá em Atos, capítulo 6. Porém, essa menção é realmente a esses judeus helenizados que agora tinham realmente adquirido ali, estavam vivendo no seu cotidiano dessa cultura mais grega do que propriamente judaica. E também os judeus que falavam ali o hebraico, o aramaico. Então tinha essa questão cultural. Por um lado, os judeus que estavam realmente ali helenizados, os helenistas, com a fala, com a sua língua predominantemente grega, ok? E do outro lado, tínhamos um outro grupo que não entendia do grego, mas vivia a sua cultura ainda judaica, falando ali o hebraico e também o aramaico. Então, isso aí criou realmente uma celeuma, uma situação que deveria realmente ser resolvido com ou pelos apóstolos. Para quê? Qual o fundamento de tudo isso? A solução era para que a igreja continuasse na sua crescente, a unidade da igreja não fosse ali atingida por esse conflito cultural que aí estava existindo no contexto da igreja, ok? Com esses dois grupos, um com a cultura grega, com a sua linguagem também, e o outro ainda também aí com a sua, conservando a sua cultura hebraica, a sua cultura judaica também com a sua língua de origem. Então, o primeiro conflito, a primeira identificação do conflito foi um conflito cultural que deveria, Salomão, ser realmente ali trabalhado para que em unidade pudesse ali chegar a uma conclusão naquele momento. O segundo ponto tem como tema conflito de natureza social. E Lucas, ele explica que em razão daquela diferença cultural que havia entre eles, houve esse conflito. E ele fala aqui em Atos capítulo 6, versículo 1, a parte B, diz assim: as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aqui eles expressaram essa indignação, o que aconteceu no meio deles, e os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas, eram desprezadas. Então houve esse problema logo para eles se resolver. Aqui fica evidente a natureza social do problema, certo? Era um problema social que deveria ser resolvido. Mas você pode perguntar o que tem a ver com os dias de hoje. Isso acontece no nosso meio. Problemas sociais acontecem no meio da igreja também. E é preciso ser resolvido para não causar mais um dano à igreja, os membros da igreja. Então é preciso ser resolvido. A lição diz assim que as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Então eles causou grandes conflitos por causa disso. E o conflito se instalou e precisava de solução, certo? Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Precisa sim de alguém para lidar com os problemas, para saber lidar com cada problema de cada um, conversando, achando solução para cada problema. Então é preciso sim, quer dizer, eles aqui que
ela tem a sua esfera espiritual, mas também social. Em outras palavras, a igreja também tem a sua esfera espiritual e também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Olha só como precisamos estar atento a cada problema disso aí. No meio da igreja é preciso o pastor, o ministério tá ligado a cada problema para ser resolvido. Trazer para o pastor, para o ministério, certo? Para saber aconselhar, saber lidar com cada situação. Então, essa identificação dos conflitos, tanto foi num conflito de natureza cultural, como num conflito de natureza social que precisava ser resolvido. Amém, meus irmãos, chegamos aqui no nosso terceiro e último subtópico desse primeiro tópico, em que estamos falando sobre os conflitos que naturalmente ali existiram no nascimento, no andamento da igreja primitiva lá em Jerusalém. Meus irmãos, e como dito aqui pelo professor Salomão, existiu essa questão da diferenciação entre as viúvas gregas, de fala grega, judias, porém de fala grega, helenizadas, helenistas, como você queira, e também as viúvas que tinham ali, claro, obviamente, a melhor comunicação por falar a língua realmente ali hebraica, aramaica. Então, houve esse desprezo. Com esse desprezo, as viúvas de fala grega, elas foram menos assistidas do que as viúvas de fala ali hebraica, ou aramaica. Então, aqui no nosso terceiro subtópico, o nosso autor, ele faz essa correlação desse terceiro subtópico com o segundo, que foi explicado por Salomão. Ele pergunta, qual é a prioridade aí da igreja? Veja que ele pega por base essa questão desse conflito, veja que ele pega por base essa questão do desprezo de pessoas na mesma eclésia, na mesma igreja, ok? No mesmo contexto, algumas pessoas, por questão cultural, por questão social, sendo desprezadas em detrimento de outras que eram privilegiadas. Então, meus irmãos, o nosso autor aqui, ele diz que muitas das vezes nós, cristãos, evangélicos, estamos mais tendentes a analisar e a fomentar a questão espiritual e deixamos de lado a questão social, ok? E ele disse que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer no meio da igreja. A igreja não pode negligenciar a parte social e priorizar apenas a parte espiritual, ok? Por quê? Porque saiba que socialmente um problema social pode atingir a vida espiritual de alguma pessoa. Veja que, tendo pessoas que são menosprezadas ou desprezadas dentro do contexto da igreja, essa pessoa vai se sentir menos querida, essa pessoa vai se sentir menos assistida, ok? E ela, consequentemente, pode ali ficar triste e sair da igreja. E a sua vida espiritual ser aí realmente muito prejudicada. Então, aqui o cerne aqui desse terceiro subtópico, disso que nós estamos falando, é que nós não podemos priorizar o lado espiritual em detrimento, dispensando o lado social. Porque pode haver aí, e há realmente, uma correlação entre as duas coisas. Ok? Então, temos que buscar, meus irmãos, uma equalização entre esses dois aspectos. Aspecto espiritual e o aspecto social, não importando raça, não importando gênero, não importando nada. O que importa é que todos nós temos realmente que partilhar e compartilhar de tudo o que pertence à vida cristã aqui na terra, ok? Porque sabemos que um dia iremos estar nos céus todos unidos e reunidos, compartilhando da mesma glória com Cristo. Mas isso tem que iniciar aqui na terra, essa união, essa comunhão, e não podendo haver nenhum tipo de desprezo, seja social, seja cultural, dentro da igreja do Senhor. Sabe? Amém. Com isso concluímos o primeiro tópico da lição
fazendo aqui um resumo desse primeiro tópico, diz assim que a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade da igreja. O segundo tópico tem como tema a delegação de tarefas, quando se entregam as tarefas para cada ministério, para cada etapa de ministério. E o primeiro ponto diz assim, o ministério da oração e da palavra. Vamos ver sobre esse ministério da oração e da palavra. Ele diz aqui que diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade, que estava sendo negligenciada, ou desprezada, ou estava sendo afastada, precisava de cuidados. Olha, a visão dos apóstolos foi que eles viram que precisavam de cuidados. E muitas vezes, alguns pastores não observam alguém no meio da igreja que precisa de cuidado, ou algum departamento está precisando ser cuidado. Então é importante sim cuidar. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Não poderia resolver um criando outro, que isso não é a solução para resolver esses conflitos no meio da igreja. Cuidar dos mais necessitados era uma missão, ou é uma missão urgente da igreja. É a missão primordial da igreja. Mas o ministério da oração e da pregação da palavra de Deus também eram. Como a gente viu aqui, o professor Isaías falou sobre qual é a prioridade, então temos que fazer e ver qual que vem primeiro, para não negligenciar ou tomar parte, puxar mais para um lado e deixar o outro sem cuidado, não. Tem que haver o quê? Tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio, um cuidado para não haver esse desequilíbrio de puxar mais para um lado e o outro não. Tem que haver esse cuidado ou essa atenção para ver qual que é mais importante diante da palavra de Deus também, né? Tanto a parte social como a devocional e o evangelismo fazem parte de uma única missão da igreja. Podemos dizer que dois lados da mesma moeda, podemos dizer assim. Então, cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização, é pregar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra, é dar importância para um novo convertido que chega até hoje na igreja. Aquela ovelha que está entrando pela primeira vez precisa de cuidado maior para que ela não venha se desviar. Então, isso é importante sim. Por isso, o ministério da oração e da palavra é um ministério muito importante na igreja, irmãos. Amém, meus irmãos. Dando aqui continuidade ao nosso segundo tópico, né, que já foi introduzido aí, falado já pelo nosso professor Salomão, em relação à delegação das tarefas, né? Quem vai fazer o quê? Delegar, distribuir o quê? As tarefas. Então, a gente sabe que houve um momento em que os apóstolos tiveram que tomar uma decisão e disseram que não era bom, dentre aquele conflito, né? Tendo em vista toda aquela situação ali social dentro da igreja, aquela dissensão, aquela confusão, podemos colocar assim, não era bom que os apóstolos deixassem aquilo pelo qual eles foram chamados, que era a pregação da palavra e também a oração, para cuidar das mesas, né? Essa questão de cuidar das mesas foi uma expressão dita pelos apóstolos que significa cuidar das coisas internas da igreja, cuidar da questão administrativa da igreja. Teria que ser resolvida ali. Então, a solução foi que eles elegessem pessoas para assim fazer. O nosso autor aqui diz que não há conflito entre tarefas. Então, ele traz essa realidade, ok? Para mostrar que não houve e não tem que haver esse conflito entre a questão da oração, da palavra e também o serviço social da igreja. Obviamente que a igreja ela não vai se tornar um centro social. Não estamos falando isso, absolutamente. Nós estamos dizendo que a igreja salva na pessoa de Jesus Cristo, ela sente o prazer e o desejo realmente de abraçar socialmente os seus
participantes, todos aqueles que fazem parte ali da sua comunidade. Então, se por um lado a questão espiritual ela é fortalecida, obviamente, pela oração, pela leitura da palavra, pelo louvor e adoração, nós também não podemos perder de vista a questão social da igreja, porque isso pode influenciar também na vida cristã de algumas pessoas. E nós não podemos deixar que influencie de maneira negativa. A igreja tem que abraçar a todos, procurando aí minimizar as diferenças ao máximo. Então, nosso autor deixa claro que não pode haver conflito entre a questão espiritual, a oração e a pregação da palavra com a questão, de maneira geral, administrativa da igreja. As duas coisas têm que ter uma igualmente atenção por aqueles que estão ali envolvidos nessas grandes tarefas. E você pode estender tudo isso para a sua vida dentro da igreja. Talvez você possa até pensar que o seu ministério não tem tanto valor quanto o ministério, por exemplo, de um professor, de um pastor, de um presbítero. E isso para Deus não é verdade. Se você exerce a sua função, aquilo que Deus lhe chamou, com denodo, com prazer, com alegria, realmente desejando louvar e adorar o Senhor com a sua tarefa, saiba que o seu trabalho ele é tão importante quanto de qualquer outro dentro da igreja. Amém. Chegamos ao terceiro ponto do segundo tópico, que tem como tema a diaconia, falar sobre os diáconos. Observe que o autor ele vem falando sobre esse tema aqui tão importante, que é delegação das tarefas. Vimos sobre o ministério da oração e da palavra. Vimos agora, não há conflito entre tarefas. E a diaconia é o seu terceiro ponto. Vai falar sobre esse serviço. O que seria diaconia ou diácono? Diz aqui que aparece o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 3. Esse importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou à diaconia. O serviço que eles iam exercer. E esse terceiro ponto, ele vai falar muito sobre esse serviço, que a diaconia é serviço, é cuidar. Ter aquele cuidado, é a pessoa que está na linha de frente para cuidar das pessoas. É um trabalho excelente, excelente mesmo. Ele diz aqui que a palavra diaconia tem a ver com tem a ver com a função do que com a forma. Tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. É um trabalho que eles faziam, ele foi chamado por Deus. Agora eu vou destacar aqui para os irmãos que nesse texto aqui, nós não vimos chamar mulheres. Aqui são homens, certo? Deixando destacado sobre isso, que é importante saber sobre essa parte aqui. É importantíssimo. E ele fala sobre nessa parte que alguns diáconos não se acha importante, não acham um trabalho importante. Na verdade, todo trabalho que fazemos para Deus é importante. Não é porque eu sou diácono e alguém é presbítero, ele perante Deus ele tem mais valor do que eu. Não, de maneira nenhuma. Tanto o trabalho de um diácono, de um presbítero, como de um evangelista, para Deus tem a mesma importância. Nós estamos servindo a obra do Senhor. Então, é importante deixar bem claro sobre essa função, esse trabalho do diácono, servir a igreja. Ele diz assim na lição, um pouco abaixo: infelizmente, aos que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Isso, como eu já falei, foge totalmente do contexto de Deus. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas essenciais, isto é, com
qualificações bíblicas exigidas, pode trabalhar. São pessoas especiais para Deus, sim. Então, não se ache para baixo, não se ache menos favorecido de maneira nenhuma. Você é especial, um diácono é especial. Concluindo esse segundo tópico, um pequeno resumo, diz assim que os apóstolos instruíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação e da palavra, da oração e do serviço social feito no meio da igreja. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último tópico desta lição que estamos hoje estudando sobre a instituição dos diáconos na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, a sua função, a sua forma, qual o objetivo pelo qual eles foram instituídos, qual a necessidade, tudo isso nós já vimos até aqui. Vamos seguir, meus irmãos, nesse nosso estudo, que diz assim o terceiro tópico: seguindo os princípios cristãos. Então, meus irmãos, existiam ali alguns critérios para a escolha desses diáconos, os primeiros 7 diáconos da igreja. Existem alguns princípios, alguns critérios, ok, que norteavam ali a questão da escolha dessas pessoas. Aqui diz o nosso texto que tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo e também cheias de sabedoria e de uma boa reputação. Aqui o nosso autor ele diz que os que chamaram, os que escolheram na direção clara do Espírito Santo, os 7 diáconos, eles estavam privilegiando a questão do caráter dessas pessoas. Então, tinham que ser realmente pessoas de uma boa reputação, de uma boa fama, ok? Como o apóstolo Paulo diz, ensina a Timóteo em relação ao obreiro, que ele seja realmente uma pessoa de um caráter ali ilibado. E aqui os nossos irmãos da igreja primitiva já inicia com essa escolha centrada nessa questão do caráter do diácono. Por quê? Porque como o nosso professor Salomão já colocou aqui, a função da diaconia como um todo é realmente de muita importância. O diácono, pelo menos assim como foi estabelecido aqui na igreja primitiva, nós já colocamos que foi realizado ali, foi escolhidos para cuidar das questões administrativas, mais das questões administrativas ali da igreja. Cuidar das mesas, da questão mais administrativa. Então, realmente, meu querido, era necessário que essas pessoas que iam estar envolvidas com essa função tão relevante fossem realmente pessoas que as outras não poderiam apontá-la sobre alguma falha de caráter. Veja que não é a questão da pessoa ser perfeita, porém, um caráter ali centrado, ele, minimamente falando, teria que ter para que ele pudesse ser escolhido. Obviamente que o Espírito Santo, que conhece o interior do homem, foi quem dirigiu a escolha desses 7 diáconos. Daí nós já tiramos um princípio, o princípio espiritual da escolha do obreiro. O obreiro tem que ser escolhido de uma forma que essa escolha venha realmente do Espírito Santo. Porque por mais que eu possa aparentar algo, talvez no meu interior não seja aquilo que eu queira, estou ali externando. Mas o Senhor conhece o meu coração. Então é necessário que a escolha também hoje seja feita de forma também bem espiritual, ok? E ele diz, meus irmãos, que a palavra grega usada aqui para a questão da boa reputação, o termo grego é martírio, que também significa testemunha ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia os seus valores para exercer a função da diaconia. E ele traz aqui embaixo também nosso autor dizendo que hoje os mesmos princípios também têm que ser observados. O princípio da escolha de pessoas realmente ali que tenham e procurem ter e aparentem ter também a sua reputação ilibada, o seu caráter, que ninguém possa realmente ali apontá-lo sobre nenhum desvio de caráter. Isso é muito importante para a instituição do ministério, ok?
Existem outros critérios aí que são alencados nisso aí, né? Uma questão do dízimo, talvez deixem, às vezes, a questão do caráter um pouco de lado para observar mais a questão do dízimo. Ao dízimo alto, então, tem mais predominância, talvez, sobre o caráter mais ilibado. E não é isso que aconteceu aqui na instituição dos primeiros diáconos. O primeiro critério era realmente pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria e de um caráter ilibado, Salomão. É verdade. E outro critério, que é no segundo ponto do terceiro tópico, é exercitando os dons. É outro critério, outro princípio que o autor da lição vem falar para nós, para a escolha de um diácono, ou na função da diaconia. Então, é cheio do Espírito Santo. O texto, nosso irmão Isaías leu aqui, em Atos capítulo 6, versículo 3, ele fala sobre isso. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação e cheio do Espírito Santo de sabedoria. O texto é claro, cheio do Espírito Santo. E é tema de alguns debates no meio da igreja sobre esse tema. Eu não vou entrar muito nesse critério, porque não é assim que a lição vai nos levar. Ele apenas disse cheio do Espírito Santo. E a Bíblia é clara em dizer sobre isso. Ele fala assim que essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além de exigência da boa reputação, ou ter uma boa reputação, que isso é importante, claro, vai mostrar o caráter da pessoa, deveria ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, em Atos 6, 3. Ele diz aqui que defender a boa ortodoxia, isso é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo de sabedoria. Porque as duas têm que andar em conformidade. Ter um bom caráter e ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, nós aceitamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós somos selados com o selo do Espírito Santo, com o selo da promessa. Então nós temos o Espírito Santo na nossa vida, certo? Então, o autor aqui da lição, ele fala muito bem sobre isso, sobre o texto de Atos, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo anda em comunhão com Deus, anda em conformidade com Deus, ele anda em santidade com Deus. Isso é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui na lição que é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria do exercício e da diaconia. Então é preciso andar em conformidade com Deus. Ter um bom caráter, andar na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, para que possa exercer a diaconia em perfeita conformidade com Deus. Porque senão a gente vai fazer um trabalho para Deus devendo, não vai fazer 100% um trabalho perfeito para Deus. Então é preciso sim ser cheio do Espírito Santo. Com isso concluímos esse terceiro tópico da lição. E um resumo dele diz assim, que a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Glória a Deus, meus irmãos, chegamos à conclusão de mais uma lição aqui no seu programa EBD em Estudo. Esperamos realmente que você tenha nos acompanhado, esperamos realmente que você tenha sido abençoado aqui pela mensagem tão gloriosa que essa lição nos traz. Se você deseja episcopado, boa coisa você deseja. Então deseje mesmo ser um diácono, você possa desejar mesmo estar dentro do ministério do Senhor. Ore a Deus, porque Ele vai revelar a você o seu chamado. Meus irmãos, aqui a conclusão eu gostaria de ler para você e com você. Gostaria de lembrar antes que esse programa, né, Salomão, não tem
a intenção de substituir a escola bíblica dominical, ok? É necessário que você compareça à sua escola bíblica na igreja local onde você se congrega e use esse programa apenas como uma ferramenta para lhe ajudar em alguma coisa, em alguma dúvida. Compartilhe aí, dê o seu joinha para que mais e mais pessoas venham receber essa palavra, meus irmãos. Diz assim a conclusão, vou lê-la com vocês. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social, ficou muito claro essa questão. Nós não devemos priorizar uma coisa em detrimento da outra, ok? Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração, pregação, como também à assistência aos mais necessitados, ok? Você pode observar isso no ministério terreno de Jesus, ok? Essa questão do amparo ao mais necessitado, a questão espiritual, mas também a questão do amparo ao mais necessitado. Jesus, ele sentia nele a necessidade social do outro. Nós também devemos procurar ter essa empatia. Obviamente, não igual a de Cristo. Jesus tinha uma empatia perfeita, né? Algo muito profundo. Mas, como seres humanos, nós devemos também procurar ter empatia com o próximo. Continua aqui nossa conclusão. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém, de maneira nenhuma. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem da Escritura para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o nosso Senhor é glorificado, né? Os irmãos, veja como foi enfatizado aqui nessa lição, que os diáconos, os 7 primeiros diáconos da igreja, eram escolhidos pelo seu caráter, homens cheios do Espírito Santo, ok? Porém, veja só, a questão dos diáconos serem pessoas de caráter e cheias do Espírito Santo simbolizam aquilo que a igreja como um todo deve ser. Não é apenas aqueles que são escolhidos para o diaconato que têm que ser cheios do Espírito Santo e pessoas de um caráter ilibado. Eles são uma mera representação daquilo que deve ser toda a igreja de Cristo, toda a igreja do Senhor. Os diáconos apenas representam essas características. A igreja tem que ser, como um todo, de caráter ilibado e também tem que ser cheia do Espírito Santo. Uma coisa completando a outra. Amém. Pois concluímos essa aula. Já te convido para a próxima aula a assistir o vídeo, a compartilhar, a curtir. É importante demais. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus te abençoe.